Olá pessoal, muito bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Eu me chamo Douglas e hoje vamos falar sobre as razões para o imperialismo. Bom pessoal, tratando sobre esse fenômeno chamado através da terminação imperialismo e de algumas formas de descrever indivíduos que de maneira nenhuma são da Europa, havia acontecido fundamentalmente durante o período envolvendo o século designado de 18, no tempo onde o nomeado de Oriente estava em transformação no que se trata do mesmo ser um determinado elemento referente ao enxergar da Europa. Dessa maneira, teriam alguns especialistas, autores, além de determinados burocratas, representado o que se refere às vivências relacionadas ao ambiente político, tanto da Ásia quanto do continente denominado de África, de maneira a comprovar uma distanciação dos grupos de tais regiões citadas anteriormente, ao direcionamento do que se chama de progresso, sendo isso a razão fundamental da existência do que é nomeado de imperialismo, proveniente da Europa ao término do período ao qual engloba tanto o século XVIII quanto o começo referente ao século de XIX em tais localizações. Outro aspecto relevante é que teria a maneira a qual foi analisado as ilustrações relacionadas às populações do islamismo através das obras provenientes não apenas da ciência, como também tradicionais do espaço europeu, tinham sido foco referente a muitas discussões realizadas por investigadores, aos quais haviam constatado uma enxurrada de descréditos ligados às pessoas designadas como orientais e apontado ao existir de determinada rede do que se concerne às ambições às quais fizeram ter valor a respectiva significação do Oriente no pensar da Europa e ainda estadunidense. Além disso, referindo-se à forma em que a área historiográfica teve um impacto através dos pronunciamentos não só de oposição, mas ainda com uma estranheza existente nos estudos relativos às vivências do espaço político das pessoas da Ásia e África. Tinham argumentações originárias das interpretações, as quais comprovaram determinado elemento. Nesse sentido, é relevante ser atencioso na carência ligada às análises com uma maior criticidade em relação às pesquisas designadas de orientais, chegadas das localidades em suas totalidades. Dessa forma, as pesquisas relacionadas às vivências tratando da política dos que são designados de orientais têm que serem tomadas especificadas atenções no intuito de fazer uma distanciação das narrativas imaginárias concedidas às populações asiáticas e também africanas. Relativo ao período ao qual estava começando o século nomeado de XX, havia a terminação imperialismo adquirido determinado sentido renovado, destinado a um grande tempo. Além disso, tratando sobre os pensamentos de Marx sobre o designado imperialismo, tinha feito uma associação desse elemento a especificado período, onde havia uma identificação do mesmo de maneira a ser consequência ou demonstração referente ao modelo do capitalismo. E isso iniciaria através das contraposições, as quais são insolúveis, referentes a essa organização. Dessa forma, aos indivíduos que tivessem uma maior ortodoxia, o nomeado imperialismo tinha de ser conservado exclusivamente a especificados aspectos aos quais haviam sido reconhecidos através do capital monopolista, começando em uma determinada parte envolvendo o século designado de XIX, sendo que existia pessoas às quais o denominado imperialismo seria especificada sistematização relacionada à política, onde variadas localizações seriam administradas por meio de definido império central, sede,
que estrutura uma regência, além do explorar referente à economia das terras. Se você é novo em nosso canal, se inscreve, dá o like e se puder compartilha com os amigos para dar aquela força. Valeu e até a próxima. Fui!